Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás, e estou aqui para retomar com os comentários das lições da Escola Bíblica. Há alguns anos atrás eu iniciei este trabalho, parei por um tempo, e Deus tem tocado no meu coração para que seja retomado, né? Para que juntos nós possamos aprender através da palavra de Deus. Como vocês podem ver, eu não tenho um estúdio de gravação, é tudo muito simples, mas o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, deve ser pregado de maneira simples também, né? É assim que nós entendemos, é assim que chega aos nossos corações. E nós, do Ministério Madureira, trabalhamos com as revistas da editora Betel, e estamos no terceiro trimestre de 2024. O tema desse trimestre, ele é maravilhoso, muito importante, né? E é este aqui, ó, a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. O comentarista dessa lição é o pastor Josué Rodrigues Gouveia. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Segundo vice-presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado de Goiás. E ele é quem faz os comentários, né? E hoje estarei trazendo aqui para vocês um comentário da lição de número 1, que tem por título A Relevância da Palavra de Deus para a Edificação Doutrinária da Igreja. Você que não adquiriu ainda a sua revista, procure na internet, né? Tem a revista, tem também as lições em vários sites e vários vídeos também no YouTube de comentários. Quanto mais a gente vê, mais a gente aprende, porque a palavra de Deus, ela se renova, né? Então, esteja aí, né, acompanhando essas lições e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque é a melhor escola do mundo e vale muito a pena estar ali aprendendo da palavra de Deus. O nosso textuário vai nos dizer: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. A verdade aplicada diz assim: a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Os objetivos da lição são estes: evidenciar a relevância da palavra de Deus, enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus e mostrar o resultado da aplicação da palavra. Os textos de referência, que tem como base, né, se encontram no Salmo 119, os versos do 97 ao 103. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou então através do texto que vai aparecer aqui para você. Vamos lá? Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Glória a Deus, que maravilha que é a palavra de Deus, né? O motivo de oração aqui na nossa revista sugerido é que nós oremos para que a palavra de Deus seja cada vez mais valorizada, né? É o desejo do nosso coração, né? Do meu coração, que a palavra de Deus seja cada vez mais valorizada. Então vamos orar. Você pode apresentar também o seu pedido a Deus neste momento, a sua angústia, a sua necessidade, crendo que o Senhor irá fazer algo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante da tua presença eu venho pedir que o Senhor esteja conosco neste momento. Estou retomando, Senhor, este trabalho, estou aqui iniciando mais um pouco do aprendizado da tua palavra. Que o Senhor possa estar na frente, cuidando de tudo. Que o Senhor possa estar me capacitando para que eu possa aprender e ensinar,
para que eu possa transmitir verdadeiramente a tua palavra, Senhor, de forma sincera, de forma simples, conforme a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor visite agora neste momento, e que o Senhor dê vitória. Ouve a oração, Senhor, dessa vida que está te clamando, que está pedindo. Que o Senhor faça uma grande obra e que esta palavra venha transformar vidas para a tua honra e glória e para o crescimento do teu reino. Obrigado, meu Deus, por estar conosco em todos os momentos. Que o teu nome venha a ser glorificado. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então à introdução que vai nos dizer: nesta lição refletiremos sobre a relevância, ou seja, a importância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. Tópico 1 vai nos dizer a relevância do aprendizado da palavra de Deus. Além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo, constante, não pode parar. Aprender é uma tarefa de excelência tanto para o discípulo, quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo do seu trabalho. Pois bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Portanto, o ensino está essencialmente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Então, tanto o mestre como o aluno aprende. É algo excelente, porque o mestre, ele ensina ele aprende quando está ensinando, e ele também se sente realizado quando vê o seu aluno aprendendo. Então, assim, é algo maravilhoso, E mais importante do que a gente aprender é a gente praticar. Nós vamos ver aqui nessa lição os resultados de praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, Mas lá na frente, Não vou adiantar aqui agora. Tópico 1.1: o aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé advém de ouvi-la. Eu vou acreditar se eu ouvir. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei, eu não vou confiar, eu não vou acreditar. Isso é fé, Então, quando você serve a Deus, você conhece verdadeiramente o seu Deus, você acredita nele, você confia nele, mesmo que não esteja vendo um resultado no momento, mas você confia porque você conhece o caráter do seu Deus. Então, e isso é ter fé. Então, para mim aprender com a palavra de Deus verdadeiramente, eu preciso acreditar, e para mim acreditar eu preciso ouvir. Eu preciso buscar essa palavra, O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Os mestres da lei, estudiosos, diligentes das escrituras, a examinavam na certeza de encontrar a vida eterna. Buscavam a vida eterna, lendo a palavra, estudando a palavra. Porém, ignoravam o fato de que as mesmas testificavam de Jesus, o único caminho para a salvação. Então, nós vemos um contraste aqui entre Timóteo e os estudiosos, da lei, os estudiosos da palavra de Deus, das escrituras. Porque Timóteo, desde a meninice, ele tinha um conhecimento da palavra de Deus, ele lia a palavra de Deus e ele se tornou sábio para a salvação. Porque ele acreditava verdadeiramente na salvação em Cristo Jesus. Ele acreditava nisso, ele tinha esse conhecimento, essa certeza, por causa da palavra de Deus que ele absorveu. Já os mestres da lei, eles liam, estudavam a palavra, decoravam, mas não viam nela, buscando a vida eterna ainda, Liam, estudavam para isso, mas não viam, não observavam
ou às vezes até observavam, mas não queriam acreditar, não tinham uma fé naquilo que estavam lendo, de que Jesus é o único caminho para a salvação, porque as Escrituras testificavam desde antes de Jesus vir sobre a vida dele, sobre quem ele era, quem ele é, né? Sobre ele ser o Salvador, mas eles ignoravam, não queriam aceitar, não tinham uma fé genuína, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não adianta só eu ler, não adianta eu decorar, não adianta eu saber todos os versículos da palavra de Deus, se eu não abrir o meu coração para ela entrar aqui dentro e não aceitei ela, que ela é a verdade, que ali realmente eu encontro o caminho para a salvação, que é Jesus. Então, eu preciso ter um aprendizado verdadeiro para eu ser uma pessoa sábia, para ter a certeza da minha salvação. Então, é necessário nós observarmos como estamos buscando a palavra de Deus, né? Nós precisamos realmente colocar ela como prioridade e acreditar naquilo ali, né? Acreditar verdadeiramente desde Gênesis a Apocalipse, né? É importante. E nós vemos aqui no comentário aqui que diz assim, que a evidência do aprendizado cristão não se encontra em nosso saber. Eu posso decorar, eu posso ler e ter uma mente, uma memória boa para guardar as coisas. Não adianta se eu não tiver o amor, se eu não tiver a fé verdadeira e a santidade de vida de um verdadeiro cristão, né? Que está falando que Paulo, ele encorajou Timóteo e Tito a se envolver no tipo de ensino que conecta a verdade à vida. O tipo de ensino o qual produz pessoas amorosas, confiáveis e santas. Paulo certamente diria que o caráter, não o conhecimento, é o melhor indicador de um cristão bem preparado. Então não é eu saber, mas é eu viver. É eu acreditar verdadeiramente e aprender verdadeiramente. Não é só saber, mas é aprender verdadeiramente e guardar no coração. E isso é muito importante, porque nós estamos vendo tantas pessoas com tantos conhecimentos, mas infelizmente não tem sabedoria que vem de Deus. Falta sabedoria. E isso é adquirido através do buscar a Deus, através da oração e da leitura bíblica, do meditar nessa palavra, né? Então, é importante nós observarmos e buscarmos isso, para a honra e glória do Senhor e para uma melhor qualidade de vida espiritual. 1.2. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência. Ela é a base, né? Tudo iniciou na palavra de Deus. Ali está a verdade. Não adianta a medicina, a ciência, tudo falar o contrário. A palavra de Deus é a verdade. E isso nós podemos ver porque acontecem muitos fatos históricos que foram comprovados, que já estavam ali na Bíblia. Muitas coisas que já aconteceram. E nós precisamos ter essa convicção, nós como cristãos, precisamos ter essa convicção. Não precisa da medicina, da ciência provar. Porque verdadeiramente ela é a minha base de fé. É a base da minha vida, é a base do mundo, de tudo que existe. É a palavra de Deus, ela é a verdade, a única verdade absoluta. E aí nós vemos aqui, o salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até seus mestres, incluindo pessoas mais velhas e experientes do que ele. Diz lá no Salmo 119, né? Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Aí nós vemos aqui ele afirmando isso. Mas não é que ele estava se gabando, se achando melhor do que os outros, não. Ele estava mostrando o que a palavra de Deus faz na vida da pessoa, daquela pessoa que busca verdadeiramente, daquela pessoa que procura aprender de verdade, com sinceridade, de forma genuína, através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz, né? Dá uma sabedoria que o mundo não tem,
que pode ser uma pessoa que viveu muitos anos, experimentou de tudo, já está uma pessoa idosa, de muito conhecimento, mesmo assim ainda falta sabedoria de Deus. E a pessoa que busca essa sabedoria vai superar tudo. E não é porque a pessoa vai achar melhor. Não é que a pessoa vai se tornar mais superior que os outros. Não. Quanto mais você aprende da palavra de Deus, mais você percebe o quão miserável você é. O quão pecador você é. E que tudo isso vem de Deus. Vem dele. Tudo é para ele, para a honra e glória dele. E que nós não somos nada. Nós nos tornamos pessoas mais humildes. Pessoas mais simples, mais mansas. Nos tornamos a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, é maravilhoso. Você sabe lidar com os problemas da vida porque você se torna mais sábio. Você sabe lidar com todas as situações. Você passa por cima dos obstáculos, dos desafios com excelência, porque você tem uma sabedoria que vem do alto. O conhecimento é bom estudarmos, é bom buscarmos, mas a sabedoria é que faz a diferença. Muitas vezes o conhecimento é falho, o conhecimento muda, o conhecimento fica ultrapassado, mas a sabedoria não. A sabedoria, ela vem de Deus e ela é inexplicável, ela é incomparável e ela é muito importante para a nossa vida, para lidarmos com todas as situações do dia a dia, da vida, em todos os sentidos, né? E se quisermos avançar como igreja vitoriosa e relevante no século XXI, no século atual onde estamos, precisamos investir arduamente no ensino da Bíblia. Afinal, é a sua mensagem que transforma e liberta o pecador. Nós precisamos verdadeiramente investir, mergulhar no ensino da palavra de Deus, nesse aprendizado. Nós precisamos para termos sucesso em nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? 1.3. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Nossa, é maravilhoso. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras. Ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo pereceu porque lhes faltou conhecimento de Deus. O povo, a sociedade adoece. A sociedade está se dissolvendo, está sendo destruída, está caminhando num rumo sem sentido. A gente vê assim, se perdendo realmente a sociedade por falta do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, porque ela é que nos transforma, ela é que nos mostra o alvo certo a seguir, o caminho melhor. Então, sem a palavra de Deus, estamos perdidos. Precisamos verdadeiramente dessa palavra para discernir a realidade, o que realmente somos, o que estamos fazendo aqui, para termos uma noção de vida, uma noção da realidade, né? E não cairmos em falsos ensinos, porque existe ainda um grandioso perigo de se estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito leve, muito fina entre o ensino genuíno da palavra e um ensinamento deturpado, ou seja, um ensinamento modificado, um ensinamento fora da verdade da palavra de Deus. E nós vemos isso acontecendo. A palavra de Deus, ela confirma através dessas situações que nós estamos vendo. Falsos profetas, espíritos enganadores, falsos doutores e heresias. Há quantos milhões de anos atrás, 1000 anos na verdade, né? Quantos 1000 anos atrás foi falado sobre os falsos profetas? E aí, hoje nós vemos, né? Enganadores, doutores, falsos, pessoas que estão
usando o nome de Deus para pregar heresias, mentiras, uma palavra distorcida, um evangelho onde favorece a si mesmo, né? Nós vemos muito isso, é uma realidade. E engana-se quem pensa que são coisas simples. Não, mas isso aí eu consigo discernir. A gente vê tanto vídeo na internet de coisas absurdas que as pessoas estão pregando, vendendo ar dentro de um balão, dizendo que aquele ar ali é um ar santo, que vai curar, que vai fazer. Isso é algo simples, que quem não é crente consegue ver que é uma mentira, uma enganação. Mas existem coisas, existem heresias que muitos não percebem. Muitos estão caindo em mentiras, em enganações, em profecias mentirosas, onde se parece muito com o verdadeiro. Então, é nisso aí que a gente tem que ter cuidado. E o conhecimento da palavra de Deus nos faz perceber onde existe a mentira. O conhecimento da palavra de Deus nos faz ver o que é verdadeiro e o que é falso. E muitos desses erros que não estão sendo identificados estão levando pessoas a entrar num caminho de pecado, um caminho de sofrimento, muitas vezes, porque o pecado ele nos prende e a pessoa não consegue se entregar totalmente para Deus, não consegue viver a vida que Deus quer para ela. A pessoa não consegue. Então é preciso, como igreja, estarmos firmados e convictos quanto ao conteúdo da fé bíblica e buscarmos a indispensável ação do Espírito Santo no discernimento e na capacitação necessária para refutarmos, ou seja, rejeitarmos, irmos contra os enganos que vão surgindo além da proclamação do Evangelho. Aquilo que está fora do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Você que conhece, você que está lendo, você que verdadeiramente tem comunhão com o Espírito Santo, você sabe aquilo que não é verdadeiro, aquilo que está fora do Evangelho. Então você precisa rejeitar isso, você precisa ir contra isso. Não, eu não aceito, isso é uma mentira, isso é uma enganação, está repreendido em nome de Jesus. E se for possível, pregue a verdade. Fala, não, mas a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Com a ousadia e autoridade do Espírito Santo, nós precisamos fazer isso. E só conseguiremos através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso é importante, fala aqui, o aprendizado nos faz discernir. A importância do aprendizado. Não é só eu pegar a Bíblia ali, folhear ela e ler, decorar. Não, mas é eu realmente, Senhor, eu quero aprender, eu quero entender, é orar, falar, Senhor, mas e essa palavra que eu não entendi? Deixa eu buscar um conhecimento aqui, um entendimento. Eu quero compreender. Sempre orar antes de ler a Bíblia é importante, porque é o Espírito Santo que nos dá a revelação, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. Então, isso é um verdadeiro aprendizado. E nós precisamos investir nisso para a honra e glória do Senhor, para não sermos enganados. Porque a Bíblia fala sobre enganação, que poderia até enganar até os próprios escolhidos. E os escolhidos são aqueles que quando Deus chama, aceitam. Abrem mão da sua vida e aceitam esse chamado. Esses são os escolhidos, né? Que é aqueles que verdadeiramente se entregam a Jesus. Abrem mão da sua vida, negam a si mesmo e todo dia pegam a sua cruz. Esses são os escolhidos. Então, nós não podemos nos deixar enganar por essas enganações. Vamos verdadeiramente buscar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, e estarmos aprofundando mais e mais nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Tópico 2, nós vamos ver a importância de priorizar a palavra. Vai dizer assim, a prioridade da palavra de Deus passa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas, em toda a liderança, desde o ministério infantil até o ministério da melhor idade. Em todas as áreas é importante priorizar a palavra de Deus, né? É muito importante um estudo sistemático, um verdadeiro ensino, né? E nós vamos ver aqui no 2.1 a importância da palavra no Antigo Testamento. Olha para vocês verem.
O sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra no Antigo Testamento. Ele diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras 7:10. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Então nós vemos aqui um exemplo, somente um, que tem vários, né, dentro do Velho Testamento, de alguém que priorizou a palavra de Deus. E ele não fez só para ele mesmo, né? Mas também fez com que o povo se reunisse para ler e meditar. E eu até marquei aqui, sublinhei, porque no versículo, né, fala que e para a cumprir. Olha, ele tinha preparado o coração, ele tinha se preparar aí abrir o seu coração, se voltar para Deus com sinceridade. Então ele tinha feito isso para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Então nós vemos aqui a prática. Ele não só buscava, mas ele praticava. Ele vivia essa lei. Então ele se dedicava a viver essa lei. E é muito importante isso, né? A importância da palavra de Deus. E nós vemos que aqueles, ali em todo o Velho Testamento, aqueles que se dedicaram a cumprir essa lei, a buscar essa lei, foram verdadeiramente abençoados, foram verdadeiramente vitoriosos em todos os sentidos da vida. Foram pessoas que fizeram a diferença. Se você ler, quando você lê a palavra de Deus, ali o Velho Testamento, você vê isso. Você vê as bênçãos do Senhor derramadas, porque aquela pessoa que procura dar importância para a palavra de Deus e procura viver ela, verdadeiramente, ele alcança as bênçãos que estão sendo derramadas, as bênçãos de Deus. E isso aconteceu no Velho Testamento. E o ato de ensinar o povo acontece desde aquela época. Eles verdadeiramente inculcavam, desde a infância, até nos pequenininhos, nas crianças, a palavra de Deus. Era algo que era sagrado ali para eles, o aprendizado da palavra. E eles não tinham a Bíblia igual nós temos. Eles tinham os pergaminhos que eram lidos pelos líderes, né? Não era igual a gente, que cada um tem sua Bíblia, pode ler em casa, onde estiver, no celular, né? Hoje você tem a Bíblia aí que você ouve ela, então tem tantas facilidades para a gente poder buscar a palavra de Deus, mas eles não tinham isso. Então eles estavam ali e havia aquele silêncio, somente ouvindo a palavra de Deus. E eles prestavam tanta atenção que guardavam no coração e não esqueciam. E procuravam viver aquilo ali, procuravam se lembrar todos os dias, ao deitar, ao levantar, no caminhar, nos umbrais das casas. Eles procuravam, então, ter essa lei. Veja a importância, né? A importância. Todos deveriam estar presentes, homens e mulheres, meninos, os teus estrangeiros, a ministração e o ensino das leis de Deus. Que maravilha! Quanto a palavra de Deus era valorizada, né? Naquela época. E nós precisamos aprender com esses grandes heróis, com essas pessoas que fizeram a diferença, a valorizar também, dar importância para a palavra de Deus. E verdadeiramente buscar, fazer um esforço, depende de nós querermos e esforçarmos e abrirmos mão das coisas que atrapalham nós buscarmos a Deus, para verdadeiramente mergulhar na palavra de Deus para as nossas vidas, porque ela é de grande importância. Ela é o nosso guia verdadeiramente nessa terra. Amém? E o 2.2, a importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. A atitude apostólica de priorizar o binômio oração e palavra é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas.
se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável. A Igreja Apostólica crescia mediante o trabalho do ministério, pois perseverava em todas as atividades que realizava. Era uma ação contínua, não parava, era constante, né? Sendo parte constante da vida da igreja. Vemos Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo o tempo. Então, eles verdadeiramente priorizavam a oração e a palavra. E nós vemos o tanto que esses homens de Deus, os apóstolos, foram firmes, foram abençoados e quantas vidas foram alcançadas ali através dessa vivência. Porque quando se vive a palavra de Deus, se vive uma vida de comunhão, que é juntamente com a oração, a palavra, a consagração, você entra num nível espiritual que não tem nem explicação. E você se aproxima de Deus de uma forma, não é maravilhoso. Porque a gente vê, né, os relatos dos livramentos de Deus, foram presos, eles morreram, mas tendo uma convicção, né? Que nós voltamos lá no tópico 1 lá, onde falou do aprendizado para a salvação. Então eles foram até o fim crendo, não, nós vamos até o fim, não vamos negar Jesus porque nós sabemos da nossa salvação. Então um aprendizado que eles tiveram, maravilhoso, e priorizavam, verdadeiramente davam valor à palavra de Deus. E hoje é algo que nos deixa triste, porque quando eu falo isso, eu falo de mim também, porque verdadeiramente eu estou aprendendo aqui com essa lição, e estou aqui pensando nas minhas atitudes, como eu estou envergonhada, porque eu não tenho priorizado, e eu preciso priorizar. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus, né? Se nós pegássemos a palavra de Deus e fizéssemos como celular, de acordar, a primeira coisa é pegar no celular. Se fosse a palavra de Deus, veja como nossa vida seria transformada. Veja como não sofreríamos tantos problemas no nosso interior. Nós vemos as pessoas, eu falo porque eu já passei por isso, crises de ansiedade, depressão, angústia, muitas vezes na minha vida, e quando eu busquei a palavra de Deus, quando eu busquei viver uma vida de comunhão, eu não sofri tanto isso, porque no momento da aflição, no momento da luta, no momento da angústia, eu tinha a convicção de que meu Deus estava comigo. Eu tinha a convicção de que ia ter uma solução, de que, sabe, eu passava por cima assim, ó, da tempestade, de uma forma extraordinária. Isso é um resultado da palavra de Deus em nossas vidas, de priorizar a palavra de Deus. Então nós precisamos. Olha, lá na época dos apóstolos, no Novo Testamento, a igreja se apoiava na palavra de Deus. É disso que eu estou falando, que a gente precisa se apoiar nela para superarmos os nossos desafios. Quando vinham as críticas contra as bênçãos recebidas, eles se defendiam com a Bíblia. Não é que eles pegavam assim a Bíblia e ficavam sutacando as pessoas, ficavam usando o púlpito para problemas pessoais, para desabafar. Não, eles não faziam isso não, mas eles defendiam, porque eles falavam, estava lá falando lá tal profeta, que nós teríamos, isso ia acontecer, que nós receberíamos o batismo, que nós seríamos abençoados, que isso ia acontecer, isso e aquilo. Então, eles lembravam, né, quando eles estavam assustados, quando o povo estava assustado com a cura de um coxo, ele citava a palavra de Deus para explicar o fato. Quando foram proibidos de falar em nome de Jesus, baseavam a sua defesa na palavra de Deus, que lhes deu muita ousadia. Quando apareceu o grave problema criado pelos fariseus que queriam obrigar os crentes a se circuncidarem, eles então, com base na palavra de Deus, conseguiram dissipar aquela ameaça à paz. Então, nós vemos aqui alguns exemplos de que eles se apoiavam na palavra de Deus, confiavam na palavra de Deus, né? Buscavam verdadeiramente essa palavra, permaneceram na doutrina dos apóstolos, os ensinos. Essa doutrina é a doutrina que Jesus passou para eles. Então, verdadeiramente, nós precisamos viver isso aqui. Nós precisamos, porque é a palavra que nos dá vida, que é o que nós vamos ver no tópico 2.3, que diz: a palavra nutre
a vida espiritual. Diz assim, ó, nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. E automaticamente, se a saúde espiritual está ligada a isso, a saúde emocional também, porque ela é ligada ao espiritual. Ela é ligada, se o nosso espírito está fortalecido, está bem, a nossa alma está bem, né? Então é totalmente ligado. O apóstolo Pedro escreveu: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vedes crescendo. 1 Pedro 2,2. Assim como o leite materno não possui substituto à altura, é um alimento que tem todos os componentes que o organismo necessita, todas as vitaminas, né? De igual modo, na vida cristã, nada pode substituir a palavra de Deus. Nada se compara. Nada. Você pode ler livros, livros motivacionais, até baseados na Bíblia. Você pode ver filmes de pregações, filmes de todo jeito, mas nada se compara, nada substitui a palavra de Deus. Não existe outra forma de se alcançar uma vida espiritual equilibrada, saudável, a não ser pela palavra de Deus. De acordo com este texto bíblico, a palavra é o principal elemento do cardápio alimentar, que é de acordo com 1 Pedro, né, que nós lemos agora. É o principal elemento do cardápio alimentar da vida espiritual. Ela deve ser prioritária em nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente fazer a palavra de Deus nosso alimento, meditar nela dia e noite, para sermos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, para termos uma vida saudável, porque é ela que nos dá ânimo, força para seguir em frente. É ela que cura as nossas feridas. É ela que nos liberta, é ela que nos transforma. Então nós precisamos verdadeiramente da palavra de Deus, assim como o corpo físico, templo do Espírito Santo, precisa do alimento material. Nosso espírito e alma necessitam do alimento espiritual. Este é o princípio estabelecido por Deus para o seu povo, valorizar a sua palavra como alimento. O próprio Senhor Jesus, ele autenticou a palavra do Pai diante de Satanás, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou isso mostrando para nós a necessidade do pão espiritual, a palavra de Deus para cada dia de nossas vidas. Então nós precisamos. E quando falamos de meditar nela, não é que você vai ler, eu vou pegar a Bíblia, então vou ler dia e noite sem parar. Não, porque a gente não consegue, né? Porque somos falhos, limitados. A nossa natureza humana, ela não gosta de ler a Bíblia, ela não quer. Ela não quer buscar a palavra de Deus. Mas é você se esforçar para você matar a sua carne, o seu eu, a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. E quando você lê um texto, eu li um capítulo hoje, eu vou meditar nele durante o dia. Eu vou pensar naquele versículo ali, naquele capítulo, mas e isso, né? Mas a palavra de Deus disse assim. Então eu vou meditar nela, né? Eu vou pensar nela e pensar em como está a minha vida. Não, para que eu posso usar essa palavra que eu li aqui, esse versículo, esse capítulo? Então é isso. Nós precisamos verdadeiramente. E aí nós vamos sendo alimentados e vamos ficando fortalecidos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que possamos viver isso em nome de Jesus. Tópico 3, nós vamos ver o resultado da aplicação da palavra de Deus. A aplicação da palavra de Deus se constitui um elemento fundamental para o cristão sobre todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. É a única que tem o poder de transformação. É a palavra de Deus, né? É um poder assim, que transforma. Você vê assim, olha para aquela pessoa, você olha para você e você pensa quem eu era e hoje quem eu sou. Glória a Deus, é a palavra de Deus, né? 3.1 fortalece a vida cristã. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resiliência.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse aqui é um exemplo daquela pessoa que põe em prática, que vive verdadeiramente aquilo que aprende na palavra de Deus. Aquilo que ouve, guarda no seu coração e procura viver. Então, ele vai edificando a sua vida vai tendo uma estrutura de resistência, né? De lidar com os problemas, de enfrentar os desafios e ser vencedor, ser vitorioso. Rios, chuvas, ventos e tempestades são situações que podem atingir a vida cristã de qualquer pessoa, né? E somente quem está alicerçado na palavra de Deus poderá vencer. Somente aquele que é alicerçado. Então não tem outra forma, não tem outra maneira. Essa é a verdade. Então nós precisamos verdadeiramente nos fortalecer através da palavra de Deus, buscando ali, buscando ir na igreja. E a igreja tem a liderança, né? Tem o desafio e a obrigação de ensinar a palavra verdadeiramente. Porque existem muitas igrejas que já não têm culto de ensino, não tem escola bíblica mais. Isso é muito triste, porque é através destes cultos que a igreja é alimentada, que a igreja cresce. As igrejas hoje em dia, assim, não são todas, mas muitas igrejas estão somente com aqueles cultos de movimento neopentecostal, de movimento onde existe só pregação que faz crescer o ego do ser humano, onde se prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque de nós mesmos a gente quer ouvir, você vai vencer, você está certo, você está fazendo bem, os seus inimigos verão você no palco. O nosso ego quer isso. Mas quando é o ensino, que a palavra de Deus, ela é para exortação, edificação e consolação. A Bíblia é clara quando diz isso. Então, quando vem a exortação, a gente não quer, né? Da nossa natureza a gente não quer, mas é maravilhoso ouvir a mensagem de Deus, mesmo que a gente apanha. Quando eu vou num culto que tem aquela taca mesmo que a gente apanha, gente, mas que alegria. Dói, sim. A gente fica com vergonha porque mostra, confronta, né? Mostra os erros da gente. Mas ao mesmo tempo, eu penso, o meu Deus ainda está falando comigo. O meu Deus se preocupa comigo. Ele quer me mostrar o caminho. Deus me ama porque Ele ama o filho e corrige. O pai que não corrige o seu filho não ama ele. Então ele está me mostrando o caminho certo, ele está me corrigindo porque ele me ama. Então, verdadeiramente, eu amo o culto de ensino. Eu amo a escola bíblica. Gente, que maravilhoso. Quanto aprendizado a gente tem. Mas, infelizmente, muitos líderes não estão mais valorizando. E ai desses terão que prestar conta diante de Deus. Mas se você não tem isso na sua igreja, então busque em casa, né? Procure buscar o aprendizado da palavra de Deus. Você mesmo pode ler. Se você não consegue ter isso, então procure uma igreja que ensine a palavra de Deus verdadeiramente, que vai fortalecer a sua vida cristã, para que você esteja firme quando vier a dificuldade, quando vier a provação, quando vier a tempestade, né? Nós precisamos estar assim. Ensinar a Bíblia é fundamental para uma vida cristã bem-sucedida e também para uma igreja saudável. Além disso, em diferentes momentos da vida, a palavra se renova, se ressignifica e sempre traz um novo aprendizado. Isso é muito verdadeiro. A palavra de Deus é maravilhosa e nós precisamos dela para o nosso fortalecimento espiritual. 3.2. Produz santificação. Mais um resultado, né, da aplicação da palavra. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal ao revelar o poder santificador da mesma. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança de vida efetiva,
a palavra precisa ser inserida, enxertada em nossas vidas. Então, precisa ela entrar em nós e nós permitirmos, aceitarmos ela para que haja mudança, para que haja uma transformação, né? Todos aqueles que acolhem a palavra de Deus são limpos, são transformados, mas temos que observar, temos que prestar atenção, temos que estar atentos. Por quê? Nós vemos lá em João 13:10, que o Senhor Jesus revelou que nem todos estavam limpos. Não se trata de automatismo na santificação. Tipo assim, eu tô indo na igreja, eu tô lendo a Bíblia e automaticamente eu vou ser limpa, eu vou ser transformada. Não é bem assim, né? É preciso acolher a palavra, é preciso abraçar essa palavra, aceitar, né? Querer ela realmente, conservar no coração. Porque quando Jesus falou nem todos estavam limpos, ele estava falando de Judas. Judas andava com Jesus, Judas ouvia a palavra de Deus, Judas ouvia os ensinamentos, via o que Jesus fazia. E mesmo assim, faltou algo na vida dele. Mesmo assim, faltou abraçar essa palavra, faltou conservar, faltou realmente aceitar a palavra de Deus. Para manter pura a conduta, é preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Realmente é preciso aceitar que a palavra de Deus é a verdade e que ela pode mudar a minha vida e que eu preciso mudar. Quando ela falar comigo, você precisa mudar. Tem algo errado. Quando ela apontar os meus erros, quando ela me confrontar, eu preciso aceitar. E eu preciso buscar uma mudança. Porque senão não adianta, é em vão. Não serve para nada. Então, verdadeiramente precisamos. Assim ela irá produzir santificação. A palavra de Deus ela é comparada com o fogo que purifica de todo pecado, que queima todo o mal. E também é comparada com a água que limpa, que lava, que dá vida. Então nós precisamos deixar tanto o fogo como a água transformar as nossas vidas, para que haja santificação, para que haja verdadeiramente uma transformação e nós passamos a ser a imagem e a semelhança de Deus verdadeiramente. E isso não é de um dia para a noite. Isso é um processo, demora um tempo. Eu preciso todos os dias fazer isso, para que a minha vida seja santificada, para que eu esteja fazendo a diferença, porque santificação significa separar, eu ser diferente das pessoas do mundo. Não é perfeição. Tem muita gente que fala, santo ali, não sei o quê, querendo dizer que aquela pessoa, tipo assim, é perfeitinha. Não existe pessoas perfeitas, existe só Deus que é perfeito. Mas a santificação é eu ser diferente, é eu viver uma vida de justiça, de integridade, uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com seguir os passos de Jesus verdadeiramente. Então, para isso acontecer, eu preciso da palavra de Deus na minha vida e o Espírito Santo vem e faz a obra, né, através dessa palavra e nós somos transformados em nome de Jesus. 3.3 agrada a Deus, né? A aplicação, eu viver essa palavra, eu vou estar agradando a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Não adianta eu fazer uma promessa, eu pagar ela e voltar a ter uma vida bagunçada, uma vida que desrespeita a palavra de Deus. Eu preciso obedecer. Eu posso fazer todos os sacrifícios possíveis, queimar o meu corpo, o que for. Se eu não estiver obedecendo a Deus, é em vão, é sacrifício de tolo. Então eu preciso obedecer. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel ao advertir o rei Saul, que disse assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Saul fez sacrifício por conta própria ali, né, para agradar a Deus, mas ele já tinha desobedecido antes, estava em desobediência. Então o Senhor rejeitou ele como rei e no lugar dele levantou o rei Davi, né, por causa da desobediência. E o rei Davi também pecou, foi um homem que fez algo terrível, mas se voltou para Deus,
humilhou perante o Senhor, reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu estado de pecador miserável e permaneceu na obediência do Senhor, né? Ele se humilhou, ele fez o que a palavra de Deus ensina, né? E aí agradou ao Senhor, por isso que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, por causa dessa atitude. Então nós precisamos verdadeiramente obedecer a palavra de Deus, né? Eu preciso ouvir, guardar e praticar verdadeiramente. E você acha que é fácil? Não é fácil, é difícil. É difícil, tem momentos que você pensa que não vai conseguir, mas se você estiver com sinceridade, com seu coração aberto, peça a Deus: Senhor, me ajude, eu quero verdadeiramente. O Senhor, Ele é o Deus que sonda, Ele vê as intenções do nosso coração. Então Ele vai ver que verdadeiramente você quer, que você quer servir a Ele, que você quer viver em obediência a Ele, e Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te mostrar caminhos, atitudes a serem tomadas. E aí você precisa obedecer também. Você precisa fazer aquilo ali. Muitas vezes temos que sacrificar nós mesmos. Não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Verdadeiramente, eu coloco a minha mão no fogo, na forma de dizer, né? De que vale a pena. Vale a pena. Eu largaria tudo para me continuar nesse propósito, para me continuar servindo a esse Deus e obedecendo a Ele, porque eu já tive muitas experiências. Eu sei que ainda poderia ter tido mais se eu tivesse obedecido mais, se eu tivesse sido como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, que buscava ter uma comunhão plena com Deus. Eu poderia ter vivido muito mais coisas e ainda posso viver se eu verdadeiramente buscar. Mas vale a pena você obedecer, você praticar essa palavra, né? De verdade mesmo. E se declararmos e cremos que a palavra de Deus é a verdade e a revelação da vontade de Deus para nós, então a disposição em praticá-la deve preceder o conhecimento da mesma. A disposição em viver deve ser maior do que o conhecimento, deve ser maior do que o que você aprendeu. Então nós temos que ter esse desejo de viver. Não, eu tenho que viver isso aqui, eu tenho que fazer como Jesus, eu tenho que seguir esses passos, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer isso ou aquilo. Você sente queimando no seu coração. Isso é maravilhoso. O discípulo de Cristo precisa ir à palavra de Deus com fé e disposição de obedecê-la, porque senão não é em vão. É em vão. Verdadeiramente nós precisamos viver essa palavra, porque seremos muito recompensados, teremos uma vida de equilíbrio, uma vida de paz verdadeira, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às provações e tribulações. Nós vamos deitar a cabeça no travesseiro e ter paz para dormir. E estar com uma alegria que o mundo não pode oferecer, que nada nesse mundo tem para nos oferecer, mas somente na palavra de Deus, na vivência da palavra de Deus, que nós vamos alcançar isso. Amém? E a conclusão vai nos dizer: após a morte de Moisés, Deus fala com Josué, ele faz promessas e garante que estaria com ele, mas o advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Assim também deve ser com cada geração da igreja quando estiver na terra. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Os princípios bíblicos são os mesmos. A última exortação bíblica se refere a como estamos lidando com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo a guardarmos a palavra de Deus. Amém? Que possamos viver isso para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe vocês. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, se Jesus não tiver voltado. Fiquem na paz.